Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Espero que todos estejam em paz, com saúde. Vamos começar nosso estudo, né? Um pouquinho atrasado hoje, estava aqui resolvendo umas questões técnicas, mas deu tudo certo, tá? Vamos lá, pessoal, vamos fazer a prece inicial para nós começarmos então o nosso estudo da noite. Vamos fazer a prece, fechando os nossos olhos, abrindo o nosso coração, nos colocando numa posição receptiva às energias do alto, que se derramam sobre nós como uma fonte miraculosa, uma fonte luminosa de bênçãos, a nos trazerem saúde, reconforto, paz, equilíbrio, harmonia, que nós podemos reter em nós, através da continuidade, da elevação do nosso pensamento, continuidade do nosso sentimento positivo, do nosso otimismo, da nossa confiança incondicional na vitória do bem, na vitória do amor e da paz, que não é imediata, mas que se consolidará ao longo dos séculos. Que a tua luz, Senhor, ilumine todos os lares, ilumine todos os irmãos e irmãs que estão conosco, ilumine também todos os espíritos necessitados que estejam participando conosco também, ouvindo os ensinos dos amigos espirituais, refletindo sobre a sua existência última e planejando o seu futuro, a sua recuperação. Que as bênçãos do alto possam reconfortar também todos aqueles que estão sendo colocados, os nomes na área de texto, que todos sejam visitados, que as tuas luzes, Senhor, possam alcançar as mentes, os corpos, as existências de todos esses irmãos queridos que necessitam de amparo. Obrigado por mais oportunidade que estamos tendo de estudar juntos e que possamos aproveitar ao máximo esses rápidos minutos em que estaremos aqui. Muito obrigado por tudo, que as bênçãos do teu amor possam envolver o nosso coração. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, novamente, boa noite. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Quem quiser nos conhecer, todos os sábados, às 16 horas, nós temos as nossas reuniões públicas, né? De palestra e de passe, e atendimento também para aqueles que necessitam, atendimento fraterno. E nós nos localizamos à rua Doutor João Pequeno, 181, no bairro Catolé, aqui em Campina Grande, na Paraíba. Tá? Todos serão muito bem-vindos. Vamos lá, pessoal, vamos estudar. Todos os dias a gente está aqui, né? De segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas, sempre. E de quarta-feira, às 9 horas. Então, amanhã, às 9 horas, a gente estará aqui estudando novamente, né? Sempre um estudo doutrinário, né? Interativo, todos podem participar. Hoje nós temos o estudo do livro Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, 23º dia de estudo desta obra. Hoje nós vamos começar capítulo 12, a Palavra de Monteiro, tá? E só recordando, né, nós estamos ainda naquele salão, né? Esse salão está rendendo, né? Essa conversa, depois depois da palestra do Telésforo lá, essa conversa está rendendo, né? Porque o André Luiz e o Vicente estão fazendo um curso, né? Se preparando para serem trabalhadores, né? Mensageiros de Jesus em nome da espiritualidade junto aos homens, né? A nós necessitados. E muitos se preparam para reencarnar, para virem para a Terra como médios, doutrinadores, né? Trabalhadores na seara de Jesus, na seara espírita, né?
Porque o Espiritismo é a religião que abriu os horizontes da vida espiritual, né? Então, nada mais lógico que venham trabalhadores para fomentar esta ideia e consolidar, né, a fé espírita, né? E aí a gente está vendo vários casos, né, mal sucedidos. Vários casos mal sucedidos de pessoas que se prepararam bem para virem à Terra trabalhar, né? E chegou aqui e acabaram se desviando, né? Acabaram se desviando por vários motivos diferentes. Acabaram não cumprindo com a programação que estabeleceram no plano espiritual, certo? Então, continua aqui esses testemunhos, né, que nós estamos vendo aqui nos mensageiros, tá? Então vamos lá, capítulo 12, a palavra de Monteiro. Os ensinamentos aqui são variados. Foi o amigo de Belarmino que tomara a palavra, mostrando a agradável maneira de dizer. Continuou. É, porque a gente estudou o caso do Belarmino, né? Que era um doutrinador, né? Que acabou se desviando também, que exigia muitas provas dos médiuns, né? Evidências, né? Que dessem evidências da veracidade dos espíritos que estavam falando por intermédio deles. Acabou atraindo muitos pesquisadores, mas que não estavam afeitos àquilo que era necessário para as reuniões mediúnicas, né? Então os médiuns acabaram se retraindo, não foi produtivo, né? E aí o Belarmino acabou se afastando, inclusive, da casa espírita, entrou para a política e foi uma situação complicada, né? Então os ensinamentos aqui são variados. Foi o amigo de Belarmino quem tomara a palavra. Mostrando agradável maneira de dizer, continuou. Há 3 anos sucessivos venho diariamente ao centro de mensageiros e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Dá essa impressão, né? Porque a gente vê tantas bênçãos sendo desperdiçadas, né? Tantos recursos, tanta preparação, tanto planejamento, né? Tanto carinho da espiritualidade para conosco, né? E muitas vezes a gente se prepara no plano espiritual e chega aqui. Acaba valendo o nosso passado de erros, acaba predominando as nossas ilusões, as nossas quedas, né? Então, por isso que ele está falando, eu tenho a impressão que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente no caminho dos homens, né? Que a gente parece não merecer até, né? Se a minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. É lógico, né? O Espiritismo não veio prematuramente, porque o plano espiritual é por demais consciencioso, é por demais precavido, né? Prudente, e não faz as coisas como a gente faz, né? Não é precipitado, né? Vem no momento certo, né? Só que a gente tem que aprender a valorizar, né? A gente ainda está tratando o espiritismo como uma coisa quase supérflua, né? Mas na hora nós precisamos aproveitar esse recurso para depois não nos arrependermos, viu? Já pensou? A gente recebe todas essas bênçãos, né, Ítala? A gente recebe os estudos aí. Todo dia a gente está estudando, está aprendendo, revisando, relembrando. Já pensou? Se a gente não valoriza, chega no plano espiritual e fala, mas você não teve essas informações todas? Você não estudou lá todo dia? Não viu como é que funcionava as leis divinas, o intercâmbio com o plano espiritual? Não é? Não é, João Franco? Então, nós temos que aproveitar ao máximo, né, pessoal? Não podemos vacilar.
Porque nosso sentimento nos diz isso, nossa mente, nosso raciocínio nos diz isso, né? Então vamos deixar todo impedimento de lado e vamos adiante, né? Vamos adiante, tá? Vamos ser felizes, né? Vamos fazer o bem. Belarmino, que observava atento os gestos do amigo, interveio explicando. O nosso Monteiro tem grande experiência do assunto. Sim, confirmou ele. Experiência não me falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres, né? Também andei às tontas. Experiência não me falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Quer dizer, ele também deu as cabeçadas dele. Ele também ficou perdidinho, né? Como muitos de nós, e, né? Vai saber quantas vivências já perdemos, né? Como sabem, é muito difícil escapar da influência do meio, quando em luta na carne. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação ao mundo externo que não escapei igualmente a doloroso desastre, né? Ele falando, né, dele, né? Olha, é difícil mesmo, viu? Escapar da influência do meio, né? O que ele quer dizer? Porque a gente mergulha, somos espíritos imortais, trazemos conosco os planejamentos, as expectativas, né? A preparação, mas é tanta o revestimento dos fluidos materiais, como diz a Joana de Ângeles, né? Os fluidos da matéria tão densos em torno de nós que embaçam a nossa visão e muitas vezes, né, também por, logicamente, né, por imprevidência nossa, por descuido nosso, né? Nós não somos vítimas desse processo. Nós temos que aprender a limpar. Às vezes o vidro fica embaçado, mas nós temos que aprender a limpar esse vidro aí, desembaçar esse vidro. Deixa eu só fechar um negocinho aqui. Porque o vidro fica embaçado, né? Por causa dos fluidos materiais que realmente, né, tentam nos chamar para as futilidades, para as distrações apenas, né? Para as futilidades, para as ilusões. Muitas vezes a gente perde o rumo, né? Valorizando o que tem pouco valor, né? E não valorizando aquilo que tem muito valor perante a eternidade, né? Mas nós não somos vítimas. Nós temos que aprender a limpar o vaso interior. Temos que aprender a clarear a nossa mente e a gente vem com recursos para isso. A gente vem com recursos para isso, tá? Então nós não somos de forma alguma vítimas, né? Nem o Monteiro, nem o Belarmino, nem o André Luiz, né? Mas muitas vezes caímos, né? Por nossa própria conta, né? Mas como indaguei interessado em consolidar conhecimentos? Como é que foi a queda dele, né? Como é que foi o fracasso do Monteiro, né? É que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração, né? Então, Monteiro explicando, é que a multiplicidade dos fenômenos, quer dizer, o campo mediúnico, por exemplo, que é o que a gente está falando aqui, né? É, é complexo. O campo das comunicações, das doutrinações, da mediunidade, não é um campo simples, é um campo complexo. A gente precisa estudar, precisa entender as nuances, né? Precisa raciocinar em torno dos procedimentos que a gente utiliza, tanto médiuns quanto doutrinadores, né? E tem muitas singularidades, né? Tem muitos detalhes que escapa a uma visão mais superficial, mais rápida, né? Só que tem uma questão aí, né? Que ele fala que é muito importante.
Essa multiplicidade de fenômenos, essa singularidade na mediunidade, reserva surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. Quer dizer, novamente, não é uma questão da gente ser vítima, porque a mediunidade é muito difícil, a reunião mediúnica, dirigir um grupo, doutrinar. Não, pessoal, né? Se torna mais complicado para quem tenha mais raciocínios na cabeça do que sentimentos no coração. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que conduzir a prática mediúnica equilibrando razão e coração. Não é? Às vezes a gente vai cheio de teorias e conhecimentos e procedimentos técnicas, mas o sentimento está escasso. O sentimento de amor, de compaixão, de compreensão, de perdão, está escasso. Vocês entendem? Então aí não vale muito esse monte de raciocínios, porque não vai sair coisa boa. A razão pela razão somente, os espíritos dizem, os cultivadores da razão pura. Eles falam de uma forma crítica, né? Os cultivadores da razão pura. Da razão pura. A razão pura, só razão sem a luz do sentimento, né? A gente se perde, a gente fica frio, né? Então, certo, pessoal? Então precisa ter mais sentimento, né? Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasmado que sincero. E foi o que me aconteceu, né? Em todos os tempos, o vício intelectual. Porque é fácil a gente também cair nesse vício intelectual, pessoal. Achar que entendendo tudo, apenas entendendo tudo, a gente vai resolver todos os problemas, é só entendendo tudo, conhecendo, né, o conhecimento intelectual, né? E não é. Entender é parte, né? Mas nós temos que sentir as coisas também, tá? Não é só entender. Por isso aquela frase, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Em primeiro lugar está amai-vos. Depois está instruí-vos. E a gente acabou colocando em primeiro lugar o instruí-vos. E depois, se der, o amai-vos, né? A gente valorizou bastante o instruí-vos, né? E é uma coisa importante o instruí-vos, né? Mas já está aparecendo carinha vermelhinha já, pessoal bravo. E o pessoal do raciocínio hipertrofiado, né? Então, amai-vos, instruí-vos, entendeu? Amai-vos, entendeu? Então, é o que, onde caiu aqui, onde o, o, o Monteiro escorregou também. E muita gente com o cérebro hipertrofiado e o coração atrofiado, né? Entendeu? É assim, né? Depois de ligeira pausa, prosseguiu. Não precisa esclarecer que também parti de nosso lar no outro tempo, em missão de entendimento espiritual, né? Então ele também partiu de nosso lar, né? Como tantos outros que a gente está vendo trazer os seus testemunhos aqui, né, para o André Luiz. Então ele veio em missão de entendimento espiritual, né? Ele veio ajudar no entendimento espiritual. Sim, trazer luzes ao entendimento, luzes ao sentimento, né? A prática, né? Não ia para estimular fenômenos,
mas para colaborar na jornada de companheiros encarnados e desencarnados. Quer dizer, o objetivo não era estimular fenômenos, né? Não era o fenômeno pelo fenômeno, né? Muitas pessoas se encantam pelo fenômeno, muitas pessoas, a curiosidade fala mais alto, né? O deslumbre pelo fenômeno, mas não é o mais importante, né? O mais importante é a caridade, o mais importante é o auxílio. O auxílio que se pode dar às pessoas encarnadas e desencarnadas, né? Esse auxílio pode fazer parte, reunião mediúnica, desobsessão e tudo mais. Mas o objetivo da reunião mediúnica é amor, é caridade. Não é produzir fenômenos para comprovar a existência dos espíritos. O objetivo não é esse, né? As reuniões mediúnicas, né? O objetivo é atender aos sofredores, né? E era esse o objetivo que ele trazia do plano espiritual, né? Colaborar na jornada de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira pode dar testemunho, porquanto partimos quase juntos, né? Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa e intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços, né? Então, o trabalho era imenso, dentro daquilo que é possível realizar, mas era imenso, não é? Mas ele teve toda a ajuda que ele precisava, né? Para iniciar a tarefa com alegria nos primeiros serviços, né? Ana Espina colocou: o deslumbre é uma ilusão? O deslumbre é um erro, né? É uma ilusão. Porque a pessoa fica deslumbrada, é um excesso, os espíritos tratam como um excesso de empolgação, né? Que começa já a distorcer o modo como a gente deve encarar a realidade das coisas, dos fatos, com equilíbrio, né? Sem tanta empolgação, mas uns pés no chão, com alegria, com entusiasmo, mas com equilíbrio, né? A pessoa quando começa a ficar deslumbrada, ela só fala nisso, ela só pensa naquilo, ela só, né? Quer dizer, começa a exagerar e fica um pensamento fixo, né? E um exagero de energia apenas naquele objeto que a pessoa está deslumbrada, né? Isso serve para qualquer coisa, né? Tá? Então os espíritos, eles querem que nós tenhamos equilíbrio, né? Certo? Senão a gente já começa a ser muito fácil de influenciar pelos espíritos que se aproveitam do nosso deslumbramento, né? E sugerem comportamentos equivocados, não é? Nos fazem exagerar nas nossas atitudes, né? Tá? Certo. Ok. Vamos lá, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos continuar com o Monteiro aqui, né? Que está falando da história dele. Minha mãe, que se convertera em minha devotada orientadora, não cabia em si de contente. E a mãezinha dele, né? Que deve ter introduzido ele no espiritismo, né? Enorme entusiasmo instalado-me no espírito. É gostoso, é bom a gente ficar entusiasmado, é bom a gente ficar feliz, alegre, né? Motivado. Isso tudo é importante, né? Para a gente trabalhar, para a gente querer melhorar, isso tudo não é ruim, né? O deslumbre a gente já está saindo no meio da realidade, assim, sabe? A gente já está distorcendo a coisa. É diferente, né? Você começa a sair da realidade dos fatos, né? Sob meu controle direto estavam alguns médiuns de efeitos físicos e, além de outros, a psicografia
e a incorporação, né? Então, olha só, né? Ele recebeu o auxílio de fazer a parte ali da programação dele, né? Ter alguns médiums de efeitos físicos, o que não é uma coisa tão comum, né? Não é uma coisa tão comum. É algo um pouco diferenciado, né? Porque normalmente as pessoas têm mais a psicografia, psicofonia, né? Incorporação. Às vezes tem um fato ou outro que dá a entender que a pessoa tem até alguma coisa, né? Que pode ter também uma energia ali que favoreça os efeitos físicos. Às vezes as pessoas falam, né? Fala, Alexandre, estourou um copo lá em cima da mesa de casa sem choque térmico, sem nada, sem, né? Ou então caiu um objeto lá de um lugar que não tinha como cair daquele jeito, né? Ou uma porta que fechou de modo abrupto, sem vento, sem nada, sem, sabe? Essas coisas assim. Então tem pessoas que têm mesmo uma certa capacidade de produzir a energia, que é o ectoplasma, numa condição que permite certos efeitos físicos, né? Isso a gente sabe. Mas na reunião mediúnica, né, isso aparecer de uma forma, através de fenômenos, por exemplo, né, de efeitos físicos visíveis, né, isso já é mais raro, né? Não é em qualquer lugar, não. Na casa do meu avô materno, né, Urbano de Assis Xavier, ele era médium de efeitos físicos. E aconteceu, minha mãe conta que aconteceram vários fenômenos diferentes, assim, sabe? De voz direta, né? De todos ouvirem a voz de um espírito. Acontecia com meu avô aquela transfiguração, né? Deles reconhecerem o espírito comunicante através dele. Então mudava a fisionomia dele, inclusive o Herculano Pires, que participava do grupo mediúnico com meu avô, ele falava, ele até colocou num dos livros dele, olha, atualmente o médium urbano a gente tem conseguido reconhecer o comunicante através da fisionomia. Tu vê que coisa, né? O Herculano Pires. Então, são médiuns de efeitos físicos, né? Então ele tinha alguns médiuns de efeitos físicos, além de outros, né, ligados à psicografia, à incorporação, né? E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Olha que coisa, né? Olha que coisa. Né? Ele, quer dizer, exercia um fascínio. O comércio, como assim o comércio? Ele vendia para os espíritos? Não, aqui não é o comércio de coisas, né? Aqui é o contato, né? Esse que ele está querendo dizer, né? Essa troca com o plano espiritual, né? De energias, tal. E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina, né? Isso é uma coisa que muitos de nós podemos cair. A gente se empolga tanto com o fenômeno, com o inusitado, né, das coisas, ainda mais quando ocorrem fenômenos físicos, né, ou mesmo intelectuais, mas que chamam a atenção. E, às vezes a gente pode colocar a questão moral em segundo plano. Achando como assim a questão moral? O objetivo essencial do que estamos fazendo ali. O objetivo não é nos empolgar os sentidos. O objetivo é nos fazer valorizar a oportunidade para melhorarmos. Se aquilo está trazendo uma comprovação para a gente, uma coisa mais forte no terreno da evidência, isso não é para nos deslumbrar, isso aí é para nos fazer melhorar. Estão vendo? Vocês não têm como negar a evidência dos fatos. Tenham fé. Tudo que o Espiritismo ensina é verdade. Você está vendo o fenômeno, você está presenciando, né? Então a gente começa a entender o sentido profundo disso. E o sentido profundo tem a ver com a nossa melhoria, né?
com a mudança moral nossa, entendeu? E não apenas curiosidade ou satisfação dos sentidos, né? Então, a caridade, o auxílio, o socorro, né? Isso é o mais importante, né? Tínhamos 4 reuniões semanais, às quais comparecia com assiduidade absoluta. Ele era é uma coisa boa, ele era assíduo, né? Porque, como ele falou, que ele era apaixonado, né? Pelo comércio com o plano espiritual, né? Confesso que experimentava certa volúpia. Confesso que experimentava certa volúpia na assistência aos desencarnados de condição inferior. Epa, né? Epa, aqui já está. Ele está confessando, falou, ó, eu experimentava uma certa volúpia, o que já é um tanto estranho, né? Que a gente deve sentir compaixão, piedade, né? A gente deve sentir amor, vontade de ajudar, mas volúpia não é exatamente, né? O que a gente deveria sentir. Volúpia na assistência aos desencarnados de condição inferior. Uma sede, uma vontade de conversar, de doutrinar esses espíritos, né? Entendeu? Não é exatamente o que deveria, por isso que ele entende como algo que não era muito legal. Ele está confessando, falando, olha, certo? Ok? Né? Uma certa volúpia na assistência aos desencarnados de condição inferior. Para todos eles, tinha longas dissertações decoradas na ponta da língua. Né? Para todos eles, tinha longas dissertações decoradas na ponta da língua. Já tinha o script lá todo pronto na ponta da língua, né? Ele está descrevendo o perfil psicológico dele mesmo, né, do Monteiro, como é que ele se caracterizava, só para a gente entender a personalidade dele e como é que ele lidava, né? E primeiro que a gente não deve ir para a doutrinação, vamos pontuar aqui então, né, para a gente aproveitar, que vocês podem achar até estranho e achar que é uma coisa boa. A gente não deve ir para as doutrinações com longas dissertações decoradas para usar nos ouvidos dos espíritos necessitados. Nós devemos saber qual é a dor dele. Nós devemos perguntar, meu irmão, em que a gente pode te ajudar? A gente não vai para a reunião mediúnica para fazer palestra. A gente não vai para a reunião mediúnica para fazer pregação do evangelho, né? Por mais que seja o evangelho, mas nós não estamos ali para fazer pregação. Nós estamos ali para usar o evangelho vivido, né? Vocês entendem? A conversa fraterna, o atendimento fraterno. Não é para fazer pregação, para fazer palestra para os espíritos necessitados. Para os espíritos tem um momento da palestra pública, tem, né? Mas o objetivo da reunião mediúnica é conversar, é dialogar. Meu irmão, como é que você está? O que a gente pode ajudar? O que a gente pode fazer por você? Entendeu? E aí ele vai falando, conforme ele vai falando, o tipo de problema, se ele está revoltado, se ele está, né, aflito, desorientado, às vezes ele nem consegue falar, a gente tem que tentar entender e ajudar, né? Então, esse acolhimento espiritual é auxiliar, né? Seguindo a nossa intuição, que a gente está ali sendo dirigido pelos amigos espirituais, né? Quando a gente está numa sintonia boa. Não é para chegar lá e ficar cansando os ouvidos né? Repetindo longas dissertações para qualquer um que apareça ali. Não é esse o objetivo. Certo? Na ponta da língua, né? Tava lá, decoradinho lá. Né? Aos sofredores fazia ver que padeciam por culpa própria.
Ah, Alexandre, mas não é verdade? A gente, né, aos sofredores, aqueles que estavam sofrendo, ele fazia ver que padeciam por culpa própria. Ah, mas sim, tá certo e tá errado ao mesmo tempo, né? Sim, todos nós padecemos por nossa própria culpa. Mas não é por isso que a gente vai sair falando para aqueles que estão necessitados. Ah, você está sofrendo por você mesmo. Você está sofrendo porque você fez isso, fez aquilo, fez aquele outro, fez não sei. Né? É lógico, às vezes você tem um pouco mais de intimidade com a pessoa, né? Você pode conversar de uma forma mais sincera, diferente, né? Seu marido, esposo, filho, né? A gente às vezes conversa de uma forma mais sincera, mais aberta, né? Mas nós estamos lidando ali um pronto-socorro. Não precisa jogar na cara, né, Ana Cláudia? Exatamente. Essa é a questão. É como diz o espírito Marco Prisco, né? A verdade é como uma joia. No livro Momentos de Decisão, ele fala, uma das mensagens, né? Através do Divaldo. A verdade é como uma joia. Todo mundo gosta, acha bonito a joia, mas ninguém quer ver arremessada sobre si, né? Você pega um colar bonitão lá, um anel, um brinco, você quer ser colocado, né? Você não quer ver arremessada sobre você. Não é assim? Aí que está a falta de caridade, né? Por mais que seja verdade, mas é verdade para todos nós. É verdade para todos nós, né? A gente sofre pelas nossas escolhas, pelas nossas ações, pensamentos, né? A gente fala sobre isso o tempo todo aqui, né? Aos sofredores fazia ver que padeciam por culpa própria. Tem coisa que não precisa nem falar lá na hora, né? A gente vai dosando as coisas conforme a necessidade do espírito, conforme tem que usar a palavra como remédio, como um bisturi, como um tratamento, né? Mas tem que tomar cuidado com a dosagem, né? Aos embusteiros, né? Aqueles que chegavam tentando enganar, né? Embusteiro, né? Criar um embuste, uma farsa, né? Aos embusteiros recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Gente, você pode ajudar o espírito que está vindo ali tentando enganar, né? Desfeita, às vezes a gente consegue desfazer aquele engano, né? Aquela comunicação falsa, né? E aí você começa a conversar em cima da realidade do espírito. Mas aí você não precisa dar lição de moral para o espírito, né? E falar, você tem que se abster da mentira criminosa. Você pode ajudar o espírito de outra forma, né? Então, essa questão do julgar, do apontar, né, os erros de uma forma assim muito cruel, né? Ah, Marisete, depende da maneira como é falado, exatamente. Depende muito como é colocado as coisas, né? Por isso que está dizendo aqui, os espíritos estão dizendo, né? Que tem que haver sentimento, né? Não é só a razão. Ah, mas eu não tenho razão. Tem razão, mas tenha sentimento também, tenha compaixão também, né? Hã? Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado. Estão entendendo a personalidade dele? Dado ao deslumbre, dado né, a fascinação, dado a paixão, né? É uma pessoa que está se caracterizando dessa forma. O que é sempre um perigo, né? A pessoa que entra, né, nesse caminho é um perigo, né? A paixão, a fascinação, o deslumbre, né? É preciso tomar muito cuidado, né? Maria Lígia colocou saber escutar. É verdade. Nossa, é fundamental isso, Maria Lígia. Para doutrinação, gente, às vezes o Espírito nem falou nada, você nem sabe onde é que está a dor, onde é que está a coisa, você já está propondo soluções, já está propondo, né? Calma,
né? Então, meu irmão, o que está acontecendo com você? O que você está sentindo? Como é que a gente pode te ajudar? Né? Sem volúpia, sem pressa, sem precipitação, com calma, com tranquilidade, né? Então, é por aí, né? Então, os casos de obsessão mereciam meu ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Você vê que ele próprio, né, analisa a atitude dele e vê que estava errado. Ah, mas não era obsessor, Alexandre? Não estava fazendo mal? Sim, mas eram infelizes, irmãos. É assim que os espíritos amigos enxergam. Os obsessores podem ser cruéis, podem ser perversos, mas não deixam de ser infelizes, irmãos, que se deixaram cair em atitude tão nefasta, não é? Quem se envolve com o mal não deixa de ser necessitado. São os mais necessitados, na verdade. Não são aqueles que sofrem o mal. Os mais necessitados são aqueles que fazem o mal. Porque eles ainda vão passar por muitos males, estão programando ainda muitos males para o futuro. Certo, pessoal? São os mais infelizes, né? Por isso que os obsessores são mais difíceis de atender. Eles estão mais envoltos no mal. Então precisa de mais compaixão, precisa de mais amor, precisa de mais paciência. O espírito está lá ameaçando, está lá fazendo chacota, ironizando, está lá. E a gente tem que ter uma paciência, tem que ter uma caridade, tem que ter, né? Para transformar aquilo em amor, em auxílio, né? Não é fácil, não é fácil. Nós não somos perfeitos, né? O Eudo, né? O Eudo participa com a gente lá, um dos médios. O remédio eficaz é sempre o amor, né, Eudo? É verdade. É verdade. A gente escorrega, a gente erra também, pessoal. A gente erra, né? Tudo que eu estou falando aqui serve para mim também, serve para qualquer doutrinador, serve para qualquer participante de grupo mediúnico. A gente erra, né? Um dia após o outro, né? Ao longo do tempo, quantos erros a gente não comete, né? Mas aqui a gente está vendo um caso, a gente está estudando, analisando o que não fazer, né? E o que fazer, né? É para gente relembrar, né? Para mudar a atitude, né? É isso aí. Então, mesmo que seja obsessor, você vai usar argumentos, você vai usar palavra, né? Às vezes mais firme, às vezes mais doce, depende, né? Como a gente vê nos livros do Divaldo, Manuel Filomeno de Miranda, como você vê nos livros do André Luiz, né? Você vai dosando, você vai, né? Mas através da caridade, através do amor, né? Mas o objetivo não é reduzir a zero, não é uma disputa quem vai ganhar, não é como os sofistas na época da Grécia Antiga lá, né? Aquela corrente de pensamento lá, o sofismo, né? Os sofistas eles só queriam ganhar as disputas. As conversas com as pessoas que eles faziam eram diálogos apenas em que o objetivo era ganhar a conversa. Então, a reunião mediúnica, o objetivo não é você ganhar do espírito. Ah, é conseguir convencer o espírito, conseguir dobrar o espírito, conseguir, né, deixar o espírito sem argumentos. Vocês percebem que isso tem uma grande quantia de ego aí, de dominação, de subjugar o outro. Na verdade, às vezes o doutrinador está sendo mais obsessor do que o próprio obsessor, né? Está tentando subjugar. Competição, né, Edna? É. Então não pode ir por esse lado. Não deve ir por esse lado. Não deve ser interpretada a conversa com os espíritos revoltados, obsessores. Se a gente entrar nesse caminho, a gente já está perdendo já a doutrinação. E se ganhar,
no sentido de conseguir convencer o espírito, né? No sentido de alcançar o objetivo dele parar e pensar. É algo que tem um sabor meio amargo, né? Se você teve que ser cruel na sua fala, se você teve que. Não é objetivo, né? Então não é transformar a doutrinação numa competição, num jogo, né? Não é isso. Inclusive tem uma história, né, de uma pessoa que é, depois de muito custo que conseguiram atender uma certa entidade obsessora, aí a entidade foi auxiliada, mas ela ficou no ambiente, ficou ali observando ainda, os espíritos amigos deixaram a entidade ali observando o final da reunião, tal, né? Aí terminou a reunião, aí um dos participantes da reunião falou para o doutrinador, olha, eu gostei da sua doutrinação. Aquele espírito lá, ele deu trabalho, mas você conseguiu colocar ele no lugar dele e tal, não sei o quê. Falou uma coisa assim, nesse tipo. Aí o espírito, ouvindo isso, ficou revoltado. Quer dizer, é como se tivesse feito de um lado e tivesse desfeito de outro, né? Com esse pensamento de supremacia, né? De supremacia, você conseguiu dobrar o espírito. Então a gente tem que tirar qualquer pensamento desse tipo da cabeça, né? Qualquer sentimento desse tipo, e entender como irmão muito querido, alguém que é um filho pródigo, né? Que estava perdido foi achado, né? Que volta para a casa do pai. É assim que a gente deve entender. Qualquer necessitado, mesmo que revoltado, obsessor e tal, mas quando a gente consegue atender, é uma emoção, é uma grande satisfação. Não por ter ganho a conversa, né? Mas por vê-lo bem, né? Junto com a sua mãezinha querida, junto com a sua esposa, junto com o filho querido, né? Que veio ali buscar um paizinho que estava lá no umbral, que estava lá nas trevas, tal. Então é muito sério isso, né, pessoal? São vidas humanas, né? Caídas às vezes há décadas, né? Às vezes até há séculos, dependendo do caso, né? E às vezes uma invigilância nossa, né? Coloca tudo a perder, certo? Então eu estou tentando pontuar aqui para vocês entenderem, né? A questão, cada caso aqui, né? Então o objetivo não é reduzir a zero o espírito no campo da argumentação pesada, como disse o Monteiro, né? E agora ele sabe disso, né? Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos desencarnados, em situação de ignorância das verdades divinas. Eu já falei isso para vocês, não é ofensa ao catolicismo, nem aos padres, é a realidade que a gente encontra no contato com a vida espiritual, né? Eu já tive a oportunidade de atender inúmeros, não tem a conta de quantos sacerdotes católicos eu já atendi, alguns revoltados, outros desorientados, assim como pastores evangélicos também, assim como espíritas também, né? Então não é desrespeito ao catolicismo e nada, né? Mas muitos, assim como pessoas que não sejam padres também, né? Ignorantes das verdades eternas, das verdades imortais, da vida espiritual, muitas vezes a gente atende na reunião mediúnica, né? Então a gente pode atender também sacerdotes e chegam ali, às vezes fazendo propostas para gente, para voltar para a igreja, né? Muitos eram da igreja, muitos eram católicos, às vezes até em outra encarnação, né? E tem certas pessoas, certos espíritos que não aceitam que a gente tenha sido no passado e hoje a gente não aceite mais, não queira mais dar sequência nisso, né? Então aparece de tudo, né? Então a gente acaba ajudando, a gente acaba esclarecendo, a gente acaba
orientando, usando o próprio evangelho, né? Usando Jesus, mas com amor, com caridade, porque senão seria um grande contrassenso, né? A gente ajudar um padre, ajudar através do conhecimento evangélico que ele mesmo possui, então a gente procura estabelecer uma conversação em cima do próprio conhecimento que ele tem, né? Mas procurando ser o mais amigável possível, né? O mais fraterno, né? Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-las com o entendimento, mas por mastigá-las a meu bel prazer. Então, olha que interessante, né? Olha que interessante. Mais uma coisa que ele fazia, ele falou que ele atendia, né? Ele gostava, né, né, a dominação que ele pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos desencarnados, né? Então, ele estudava as escrituras, os evangelhos de Jesus, na Bíblia, né? Ele estudava não para o autoconhecimento dele, para a melhoria, mas ele estudava para chegar na reunião e dar-lhe evangelho né? Sejam sacerdotes ou outras pessoas, né? Vocês entendem? Quer dizer, o objetivo do evangelho é para a gente se renovar, é para a gente se melhorar. Não é material de exportação, né? Logicamente, a gente vai usar, como eu falei, a gente vai usar argumentos do evangelho, vai permear, quando se trata de um religioso, a gente tem uma tendência a usar recursos que ele tem, né? Para que ele se sintonize com o que a gente está falando e a gente se sintonize com a psicologia dele, né? Mas a gente não vai estudar o evangelho para chegar lá e fazer pregação pro padre, pro pastor, né? Então não é o objetivo, né? O objetivo não é esse, né? Então, não para meditá-las com entendimento, mas por mastigá-los a meu bel prazer, né? Bolsando-as depois aos espíritos perturbados, em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. Então, a gente vê, e tudo isso que ele está falando, são atitudes egóicas, né? É o uso do próprio evangelho, o uso da religião, é o uso da palavra. Se caracterizava muito por uma atitude egóica, dominadora, né? O Monteiro. Deve ser da personalidade dele, das dificuldades dele, né? Mas é muito isso, nos parece, né? Ela tinha uma atitude muito dominadora mesmo, né? Muito egóica, né? Certo? E tinha que ter mais de self, né? Tinha que ter mais de self. Mais de eu profundo, eu divino, ideais superiores, atitude amorosa, né? Tinha que ter mais de self. Menos de ego aí, no caso, né? É. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui, de volta, pude verificar a extensão da minha cegueira, né? Quer dizer, somente voltando que ele foi perceber o quanto que ele estava cego. Cego pelas ilusões do ego, né? Cego pelas ilusões que ele cultivou, né? Então ele acendia luzes para os outros. Por que acendia luzes? Porque quando você fala do Evangelho, quando você fala de Jesus, quando você fala do Espiritismo, você acende luzes para os outros. Quando você dá sugestões boas, de oração, de leitura, você está acendendo luzes para os outros. É inegável, né? Mas não adianta a gente acender luz para os outros e permanecer na escuridão, né? É isso que ele falou aqui, né? Ele falou, acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo de mim mesmo, né? Esquecendo a mim mesmo, né? Só que esse é um esquecimento ruim, não é o esquecimento dos caprichos, o esquecimento, né? Do nosso lado mais negativo, né? Aqui é o esquecimento dos deveres, né? Esse dos deveres que ele deveria
né? Fazer de bem para ele, não apenas conselhos para o próximo, né? Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abria as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua, né? Então estava lá fazendo doutrinação, né? A doutrinação, e no meio da doutrinação abria a janela e ia dar bronca nas crianças que estavam brincando inocentemente na rua, né? É a contradição, né? Que todos nós precisamos desfazer, né? Desfazer todos nós somos contraditórios, né? Então, todos nós temos o desafio de diminuir a distância entre o que nós falamos e fazemos, né? Seremos tanto mais vencedores, bem-sucedidos espiritualmente, quanto menos essa contradição existir dentro de nós, né? Certo? É, concitava os perturbados invisíveis a conservarem serenidade. Quer dizer, ele pedia serenidade aos espíritos necessitados, né? Para daí a instantes repreender senhoras humildes presentes à reunião, quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo, né? Então ele pedia serenidade para os espíritos que ele atendia e às vezes, né, repreendia senhoras que estavam médiuns, que estavam ali e que às vezes estavam sentindo algum espírito necessitado e às vezes aprendendo a lidar com a mediunidade, né, não conseguia conter o pranto, né, de algum espírito, né? Então ele acabava repreendendo a essas trabalhadoras, né? Isso quanto a coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial, minhas atitudes eram inflexíveis. Raro o mês que não mandasse promissórias a protesto público, né? Então você vê que aí entra um outro aspecto da vida dele, que ele fez questão de trazer aqui, que era a vida comercial dele, né? Que ele falou, ó, eu na vida comercial eu era inflexível. Não tinha raro um mês que eu não mandasse promissórias a protesto público. Eu deixo andar, mas é muito normal, é natural fazer isso, tal. Talvez para o mundo que a gente esteja vivendo possa ser visto como natural, não para os espíritos amigos que nos olham, né? Não para aquele talvez que sinta, né, que deva ser mais. Lembra aquilo que eu falei de ser de um jeito num local e ser de outro totalmente diferente em outro? Faltar esse referencial, essa integração, essa integralidade. É isso que acontece, né? Então, às vezes no centro é um santo, às vezes na vida comercial é um demônio, né? Quem ficar devendo para a pessoa tá frito, né? Então é como se não existisse, é como se fazer o bem, é como se ter compreensão, perdão, não tivesse nada a ver com profissão, né? Então, é só dentro do centro, né? Só e não na vida prática profissional, né? Então, lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Nada me demovia, porém. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Você vê? Então ele está explicando como é que ele era. Até os advogados já sabiam como é que ele era implacável. Ele era implacável, né? Comercialmente, né? Não adiantava pedir desculpa, prazo, proteção. Não tinha conversa, né? Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso. Entre preocupações e observações nem sempre muito retas. Você vê, ele passava dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso, né? Então você vê que ele tinha mesmo uma volúpia, né? Ele era uma pessoa meio dominadora mesmo, né? Tinha uma personalidade assim de se impor muito, né?
Né? E à noite ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência, a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Vocês estão entendendo? Né? Quer dizer, durante o dia era inflexível, implacável comercialmente lá. À noite ia ensinar amor aos semelhantes, paciência, doçura. A Maricleide, nossa, o Monteiro acho que voltou para o umbral. O umbral está cheio de pessoas assim, que se fazem contraditórias, que não conseguem sair da contradição, né? Que vivem mergulhadas na contradição. É o que mais tem no umbral, né? Tá? Andava cego, não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma seção permanente, né? Ele não percebia que a vida é uma seção mediúnica permanente. Você encontra pessoas incorporadas a qualquer momento, embora eles não percebam que estão, né? Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, né? Você encontra pessoas de todos os tipos passando por todas as situações de sofrimento, de necessidade. É uma reunião a céu aberto o tempo todo, né? A vida, né? Então ele esqueceu dessa realidade. A Simone colocou, no plano espiritual isso tudo ficou claro ou demorou? Você já vai ver. Eu acho que eu atrasei um pouco hoje, né? Embora a gente já esteja. Mas eu terminaria isso aqui, tá? Pra gente aproveitar esse raciocínio e terminar aqui. Vamos terminar, pessoal? Né? Vamos lá? Talhava o Espiritismo a meu modo. Toda proteção é garantia para mim e valiosos conselhos ao próximo. Ao demais disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Né? Quer dizer, é uma pessoa que não adentrou a coisa espiritual a fundo, né? Ele vivia mais das questões exteriores, né? Dos espetáculos exteriores, né? Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, né? Eu gostava de duelar, você vê? Mais uma característica egóica, né? Duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médiuns. Então ele tá, como é que ele se caracterizava, né? Duelos, crítica rigorosa aos médiuns e, né? Ele era assim, né, o Monteiro. O Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá, qual demente necessitado de hospício. Respondendo a Simone, né? Quer dizer, ele chegou no plano espiritual como se fosse um demente necessitado de hospício. De desvio em desvio, né? Até dizem, né? Abra o seu coração antes que o médico o faça, né? Quer dizer, você vai endurecendo o coração. Chega uma hora que o coração não aguenta, né? Endurece mesmo o coração, nas fibras do coração, né? Então ele chegou no plano espiritual qual demente nesse estado de hospício. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas aguardaram-me a saída do plano físico. Como é normal, né? Se a pessoa vai cultivando esse estado d'alma com pouco sentimento e muita palavra, muito cérebro, pouco sentimento, pouco amor, né? O resultado é a ligação com as entidades infelizes, né? Revoltadas, né? Sentia, porém, comigo singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Quer dizer, o cérebro pedia socorro divino, mas o coração dele estava preso a objetivos inferiores. Ele não exercitou o coração para o cultivo das verdades superiores, né? Para o sentir superior.
Nós somos efetivamente o que sentimos, né? Minha cabeça dirigia-se ao céu, em súplica, mas o coração colava-se à terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos, que me repetiam longas frases de de nossas sessões. Você vê lá no plano espiritual, lá no umbral, os seres malévolos repetiam para ele as frases que ele usava nas reuniões, né? As longas frases. Com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência, perdão, as alheias faltas. Perguntavam-me igualmente por que me não, não me por que me não desgarrava, oh meu Deus. Perguntavam-me igualmente por que me não desgarrava do mundo, estando já desencarnado, né? Quer dizer, perguntava para ela por que você não se desgarra do mundo? Você não está desencarnado? Por que você está ligado, você está grudado ao mundo aí? Por que você não se desgarra? Você não usou tantas vezes essa frase, né, nas suas doutrinações? Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a consideração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. Olha só, quando o apego à esfera física, né, os sentimentos de apego se atenuaram, aí foi possível alguns amigos resgatarem ele, trazerem até nosso lar, né? Imagine o irmão que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Foi ajudado, foi levado para o nosso lar, mas ele continuou ainda revoltado. Sentia-me descontente. Não havia comandado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Não me consagrara ao esclarecimento aos desencarnados? Né? Ele estava se questionando, ele devia estar se achando injustiçado, né? Eu não trabalhei lá fazendo reuniões, conversando com os espíritos, tal, né? Por que que eu tive que passar por tudo que eu passei, né? Percebendo-me a irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Você vê, a veneranda era a intercessora da última encarnação dele lá. Ela que deve ter conseguido a oportunidade para ele, né? E aí ele foi lá reclamar e pediu a audiência com a ministra, né? Você vê que ele era brabo, né? O Monteiro aqui era difícil. Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou a audiência dada a insensatez da solicitação. Acho que ela pensou assim, bom, isso aí eu não vou gastar tempo da instituição de nosso lar, o meu trabalho aqui para atender uma solicitação tão sem cabimento, né? Pelo que dá a entender aqui, né? Do que o Monteiro falou, né? No entanto, por demasia de gentileza, olha só, como é que os espíritos são amorosos, né? Por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservara descanso. Ou seja, a veneranda não quis marcar a audiência e gastar o tempo dela público, né, institucional ali para atender a demanda do Monteiro, mas foi visitar ele no horário de descanso dela. Crivei-lhe os ouvidos de lamentações. Chorei amargamente durante 2 horas. Ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Aqui ó, é quando a veneranda se consagrou aqui, né? Pelo jeito. Aqui a veneranda é quando carimbou mesmo o passaporte para os planos celestiais, né? Ficou 2 horas ouvindo o Monteiro lá, por prodígio de paciência evangélica, né? Conforme disse
o Monteiro, né? O Monteiro aqui, né? Tadinho, né? Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Quando me calei, à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, Veneranda sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complicada nem difícil de explicar. Entregou-se você ao espiritismo prático junto dos homens nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Você vê que coisa, né? Não é difícil, nem complicado de explicar o teu desastre, né? É que você se entregou ao espiritismo prático junto dos homens, nossos irmãos. Quer dizer, você teve a prática, você era muito afoito, muito na prática do espiritismo, né, mais superficial, vamos dizer assim, das rotinas lá que você fazia. Mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto a Jesus, nosso mestre. Que aí é o sentir, aí é a essência, né? Não é só fazer as coisas, fazer. Aí é a essência do que se faz. É a prática do espiritismo junto a Jesus, né? Nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou uns momentos e falou comovido. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo, entendeu? Aturdido com a lição profunda, respondi mastigando palavras como quem pensa mais, para falar menos. Sim, sim, estou procurando compreender, né? O próprio André Luiz ficou meio mexido ali, né? Nossa, mas que lição, né, pessoal? Essa frase aí é perfeita, né? Cuidar mais da prática do espiritismo junto a Jesus do que do espiritismo prático. É como aquela questão da Marta e da Maria, né? Tem aquela coisa muito prática, não, vamos fazer, não sei o quê, né? A Marta correndo lá, os pastelzinhos, vou preparar para Jesus, não sei o quê. E Maria lá ouvindo Jesus, Maria lá naquele sentimento, né? Na companhia de Jesus. É mais ou menos isso, né? Às vezes a gente quer ganhar por quilômetro rodado, né? Às vezes você quer fazer, deslumbrado, né? Mas uma coisa só importa, né? E Maria escolheu a melhor parte, que é estar com Jesus, é a prática do Espiritismo junto a Jesus, né? Então, não é, pessoal? Importante, né? A gente precisa sentir mais. Para isso, nós precisamos parar um pouquinho mais, né? Olhar para as pessoas, conviver com as pessoas, trocar com as pessoas, com os espíritos, né? Estarmos mais próximos, sentirmos mais uns aos outros, né? Para nos ajudarmos mais. Então, muito bem, pessoal, finalizamos, né? Vamos fazer a nossa prece final, agradecendo novamente a oportunidade, né, que tivemos e que possamos aproveitar então esse testemunho do Monteiro, que ele nos trouxe com as suas próprias dores, com os sofrimentos vividos, e que ele possa receber também as nossas energias, o nosso carinho, o nosso afeto, que onde ele estiver, encarnado ou no plano espiritual, que ele receba os estímulos que nós lhe enviamos, a gratidão que nós temos por ter nos contado as suas próprias quedas. E quanto a nós, Senhor, nós pedimos que as tuas bênçãos nos envolvam também o coração e o pensamento, para que também vigiemos, aprendendo a amar mais, a criticar menos, a compreender mais, analisar tudo e todos com olhos mais compassivos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja.
Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pela presença, tá? Pelo carinho de vocês aí, pela participação. E amanhã, às 9 horas, a gente tem estudo aqui, né? Do livro Céu Azul. Amanhã de manhã, tá, pessoal? Então, quem quiser participar, está convidado aí, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus, pessoal. Até mais.